O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao programa Canal Rural Entrevista quando, entre outros assuntos, respondeu sobre interferências do Supremo Tribunal Federal nos outros poderes e os excessos cometidos por alguns ministros. O presidente lembrou que os ministros, como qualquer outro cidadão, também têm obrigação de cumprir as leis e obedecer à Constituição, mas alguns têm se afastado disso. O presidente apontou ainda que, na esteira dos excessos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, censurou veículos de comunicação, como canais de direita no YouTube, entre eles a Folha Política. O presidente explicou: extrapolou, no meu entender, os limites. Não está arrebentando, arrebentou a corda. O presidente afirmou: olha, eu digo que aqui em Brasília não tem gente com superpoderes. Eu sou chefe do executivo, sou transitório. Nós temos do outro lado da esplanada, a Câmara e o Senado também são passageiros. E mais à esquerda, o Supremo Tribunal Federal, onde alguns poucos ministros, no meu entender, têm exagerado, têm se exacerbado e prejudicam o andamento da nação. Bolsonaro explicou os excessos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes em violação à Constituição. O presidente disse: para você ver o que está em voga no momento, o que está em jogo é a nossa liberdade. Você não pode um ministro abrir o inquérito, ele investiga, ele julga e ele pune. A nossa Constituição é bem clara quando fala na liberdade de expressão, no direito de ir e vir, entre tantos outros direitos, e gostando ou não, nós temos a obrigação de cumprir a nossa Constituição brasileira, que é uma maneira de que nós possamos viver em harmonia. Lamentavelmente, um ministro tem agido de forma completamente diferente disso. Então, entrei com uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e está no Supremo, e eu espero que siga o mesmo rito de outras ADPFs contra o governo federal, que elas têm prioridade e rapidamente são julgadas. Então, teremos como saber a opinião de cada ministro da forma como o senhor Alexandre de Moraes está conduzindo esse processo chamado fake news, que nem é tipificado em lugar nenhum do nosso Código Penal. Ele pode realizar buscas e apreensões à vontade e determinar prisões temporárias e preventivas, abusando, extrapolando o que diz o próprio inciso 2 do artigo 220 da Constituição, que nós somos livres para emitir nossas opiniões políticas, ideológicas, seja lá o que for. Então, é um ponto de atrito. Bolsonaro mostrou como os abusos desencadeiam novos abusos. O presidente disse: por outro lado, você pode ver o próprio ministro lá do Tribunal Superior Eleitoral, que o corregedor, o senhor Salomão, determinando a desmonetização de sites que têm posições que ele não concorda. São pessoas que simplesmente defendem, por exemplo, o voto impresso. Ele acha que o voto eletrônico, como ele é confiável, então manda desmonetizar. Eu te pergunto, se o TSE pode desmonetizar, ter esse poder, os tribunais regionais eleitorais também podem. Daqui a pouco, você pega um estado qualquer, onde o TRE é mais simpático ao governador, ele começa a fazer operações de desmonetizações, até de bloquear canais que sejam contrários àquele governo estadual. Ou seja, extrapolou, no meu entender, os limites. Não está arrebentando, arrebentou a corda. Essa semana também outras medidas estou tomando no tocante a isso. Espero que o outro lado julgue essas medidas minhas com imparcialidade, porque se for simplesmente não julgar, como já aconteceu em 2 momentos ações minhas no Supremo Tribunal Federal, ou dizer apenas que não vale o que eu escrevi, tudo que nós escrevemos com o advogado-geral da União está fundamentado na nossa Constituição. Eles estão dando um péssimo sinal para todo o povo brasileiro, em especial para mim. O presidente acrescentou: não sou o dono da verdade, agora eu faço aquilo que o povo assim desejar. Você pode me perguntar onde vou estar dia 7 de setembro. De manhã estarei na Esplanada e à tarde estarei na Paulista. O que nós queremos é um retrato daquele movimento para o mundo, dizendo que o povo, que é o nosso líder, realmente quer paz, tranquilidade e liberdade acima de tudo. Eu só quero fazer reverberar o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sobre o império
da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura, não existe executivo, legislativo muito menos, o Supremo dita as regras para o bem e para o mal, senador Valadares. O presidente da República perdeu o direito de indicar ministro. Ele pode indicar quem ele quiser, se para o bem ou para o mal, se o cara tem vida suja ou limpa. O Temer não indicou 2 aí que estão presos. Mas é de livre indicação. O Supremo agora diz, não, esse aí não pode. Esse não indica. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de mérito, CCJ, vai para a Câmara, comissões de méritos, CCJ, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz, não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica para poder mandar Zé Disseu assistir o jogo da Copa em casa. Não quero discutir a questão da tornozeleira, porque isso é penduricalho. Fico até triste porque eu sou autor da lei da tornozeleira. Era bom estar com o meu nome no tornozelo, mas não está. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. Quem pode mais, pode menos. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. Mas como impeachment alguém sem ouvi-lo? Para tanto, é necessário que essa casa chame ou a ministra presidente, ou todos os seus ministros paulatinamente ou definitivamente, para que eles nos dêem uma aula e diga a atitude que eu tomei, despreparado. Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu diga, olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero. Porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós. E eu já não suporto mais andar nas ruas e a sociedade começar reverberando em todos os lugares e todos os rincões. Eu não tenho nenhum problema em falar exatamente o que eu estou falando. Eu acho que arrumar um termo novo, um termo bonito, quando alguém gosta muito de bandido, é garantista. Garantista é o termo usado para quem gosta de bandido. O Supremo Tribunal Federal diariamente debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Então, Ricardo Ferraz, eu disputei o voto, eu vim para cá no voto, e eu sou obrigado a ir para o aeroporto, andar no meio do povo, se for para ser xingado ou não ser xingado. Mas o Supremo alugou uma sala no aeroporto, o aluguel é 350 mil, para os ministros e uma van levar direto, porque eles não podem ser atingidos, porque o povo nada pode cobrar e ninguém nada com eles pode falar. Você já imaginou um Supremo Tribunal Federal que não tem condição de andar na rua? Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, quase que beirando a raia da humilhação geral, com as atitudes dos ministros do Supremo. Falo com isso porque eles foram sabatinados aqui. Falo isso porque nós votamos eles aqui, sabatinados e votados.
E todas as atitudes que eu estou vendo serem tomadas por eles, eles falaram de forma diferente na CCJ. Mas estou convencido que na CCJ nego vende a mãe para botar uma toga nas costas. O povo do Espírito Santo me mandou para essa casa para cumprir um papel. O povo do Espírito Santo me mandou nessa casa para que eu pudesse fazer reverberar a sua angústia, o seu sofrimento. Não sei quem, mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas para mudar o texto no sentido da composição do Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos esperar alguns que têm idade para ser presidente do Supremo 4 vezes. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65, nós já aposentamos 6 de uma vez. E o mandato passa a ser 8 anos. Tão somente. Aí ninguém é Deus. Ninguém pensa que é suplente de Deus. Mandato de 8 anos para ministro de Tribunal Superior. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? Votamos a lei, senador Eduardo Braga, e eles dizem, não, isso aí não está bom. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso nos Estados Unidos depois de uma palestra, e ninguém viaja mais palestra do que eles, dizendo, não, a Constituição do Brasil é boa, maravilhosa, só precisa de uns retoques que o Supremo vai fazer. Como é que é? O Supremo é que vai fazer os retoques da nossa gloriosa Constituição. Eu pensei que era o parlamento, Dário Berger. Mas nós estamos sob a ditadura do Supremo Tribunal Federal. E essa casa na rua está sendo chamada de CC3, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente, eu faço reverberar. O sujeito condenado em segunda instância, a lei não foi revogada ainda, é a lei. Esse enfrentamento, muita gente aqui foi inocentado porque foi falado, que foi tocado por um delator qualquer, não teve prova, o cara foi lá e arquivou. Você ser atacado é uma coisa, o segundo momento precisa acontecer. E alguns tiveram seu nome citado e já tiveram tudo arquivado. Eu estou falando, é de prova, é condenação em 2 instâncias. Porque isso não passa de sacanagem com o povo brasileiro. Juristas, constitucionalistas, estudantes de direito, que muitas vezes têm mais capacidade e mais conteúdo, porque é o que tem ouvido dos juristas e o que eles têm levantado e colocado na mídia. Eles não têm mais nenhuma dificuldade diante das câmeras bater boca. Um dia desse, o ministro Gilmar olhou para o Barroso e disse, você precisa mesmo é fechar o seu escritório de advogado. Só pode falar com conhecimento de causa. Barroso fez um ofício para a presidente dizendo que não tem. Tinha que fazer para essa casa. Porque quem pode impeachment é a casa. Chamar os dois aqui para se explicar. Porque quem é que vai ouvir esses homens? Uma lambança como essa, o Toffoli tem a obrigação de dar satisfação para quem? Para ninguém. Quem pode mais, pode menos. Para concluir, senador. Vai começar a ordem do dia. Concluo. Há momentos na vida em que a indignação do justo precisa aparecer. E falo e faço esse pronunciamento com a indignação dos justos. E alguns disseram a mim, está entregando seu pescoço para eles. Se eu cometer crime, não cometi crime. Não cometi crime. Alguns estão nas unhas deles sem também ter cometido, como outros estão tendo cometido. Mas parece que agora o poste mija no cachorro, porque quem cometeu o crime vira inocente, e o inocente é criminoso. Livrai-nos, pois, Deus, do Supremo Tribunal Federal.